Isaac Newton foi, sem dúvida, um dos maiores gênios da história. E além de seus estudos sobre a composição da luz, estudos em química, geometria, teologia, alquimia e filosofia, ele fez diversas descobertas sobre a gravitação e o movimento dos corpos. E é sobre isso que falaremos hoje, né? Falaremos sobre as 3 leis de Newton. Vamos lá? A primeira lei de Newton é a inércia, que consiste em dizer que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força externa seja aplicada sobre ele. Resumidamente, inércia é a capacidade que um corpo com aceleração nula possui de resistir a alterações em sua velocidade, ou seja, em seu estado de movimento natural. Existem alguns pontos que são importantes ressaltar ao estudarmos sobre inércia. O primeiro é que todo corpo que possua massa está sujeito à primeira lei de Newton. Também é fundamental entender que, se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, não continua se movendo por conta da inércia, mas sim pela falta de uma força externa que seja capaz de retardá-lo, acelerá-lo ou mudar sua direção. Agora, nós vamos fazer um experimento que comprove essa lei da inércia. Nele, temos a impressão de que a batata está subindo quando na verdade ela está parada. Isso acontece porque ela está em repouso, ou seja, a tendência é que o alimento continue parado. Além de que uma força externa é aplicada sobre a batata, fazendo com que ela resista ao movimento exposto à batata. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Essa lei aborda a força resultante de determinado corpo. É ela que nos possibilita calcular com precisão uma mudança em seu estado de movimento. Para obtermos a força resultante, isso é, a soma vetorial de todas as forças aplicadas no corpo, é necessário multiplicar sua massa pela aceleração, e essa força só existe caso tenha uma aceleração. Um exemplo dessa lei seria ao empurrar algo é aplicada uma força nesse objeto, e essa força pode causar movimento no mesmo. Além disso, quanto maior a força aplicada, maior será a velocidade do objeto. Bom, agora falaremos sobre ação e reação. E ao descobrir sobre essa lei, Newton afirmou que se uma força é aplicada a um corpo, outro corpo de sentido oposto ao primeiro receberá a mesma força com a mesma intensidade. Então, se uma pessoa realizar uma força de 1000 newtons em outra, a segunda pessoa retribuirá essa força de 1000 newtons que foi aplicada nela. Dessa forma, temos que toda força de ação é correspondida por uma força de reação. Assim, as forças de ação e reação não se equilibram, uma vez que estão aplicadas em corpos distintos. Para concluir, essas forças possuem a mesma intensidade, mesma direção, porém estão em sentidos opostos. Para o compreendimento total de vocês, trouxemos o exemplo do foguete. Quando ele sobe, ele libera muitos gases que são aquecidos para baixo e, consequentemente, empurram o foguete para cima. Para comprovar a terceira lei de Newton, trouxemos esse experimento, que consiste em aplicar uma força para empurrar a lousa. Com isso, a ação e reação presente se dá ao aplicar essa força nos pés e a lousa devolver uma força de mesma intensidade, fazendo com que a cadeira se movimente para trás. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Bons estudos e tchau, tchau!